Cristiano Ronaldo, o CR7. Vamos falar um pouquinho do mapa dele. É aquela figura que muitas vezes as pessoas têm uma verdadeira adoração por ele, é um ídolo de muitos, e também tem aquele pessoal que simplesmente não suporta Cristiano Ronaldo. É meio extremista essa relação dele com o público. E isso está nesse mapa. Vamos dar uma olhadinha? Cristiano Ronaldo, ele nasceu dia 5 de fevereiro de 1985, às 5 horas e 25 minutos, na cidade de Funchal, lá em Portugal. Então ele vai ter Sol em Aquário, ele vai ter Lua em Leão, ascendente Capricórnio, conjunto a Netuno, né? Então, logo de cara, a gente percebe um ego que sempre busca a sua originalidade, ele tem, ao mesmo tempo que tem um espírito de equipe, ele tem uma personalidade forte que se impõe diante dos seus colegas, ele está junto do grupo, mas ele faz parte do grupo, mas ele faz questão de deixar bem claro que ele é diferente do grupo. Isso é próprio dos aquarianos, né? Lua em Leão é aquela coisa, né? Lua em Leão, ele tem a capacidade, vamos dizer assim, como que ele vai manifestar sua capacidade de defesa e seu instinto, sempre tentando preservar o seu ego. E é uma lua em oposição ao sol, né? Então sempre existe essa dualidade entre aquilo que ele se manifesta, ou seja, no caso, ascendente em Capricórnio, então ele vai sempre passar uma imagem de alguém bastante centrado, alguém bastante responsável, alguém que é sempre muito, vamos dizer assim, apegado às questões concretas, tem que treinar, tem que ter uma boa alimentação, etc e tal. Então é um atleta disciplinado, a imagem que ele passa é esse, de uma pessoa bastante responsável. Mas o que acontece, como eu estava falando do conflito entre o Sol e a Lua, é no seguinte sentido, né? Isso vai passar uma certa imagem, vamos dizer assim, um dos efeitos, uma imagem de vaidade, né? Uma pessoa que está sempre preocupado muito com a aparência, em se colocar como sendo o centro das atenções. Então, eu acho que, nesse sentido, talvez seja um dos pontos que muitas vezes as pessoas observam no Cristiano Ronaldo, de estar ali olhando para o telão para ver como que está o cabelo dele, etc e tal, porque, de fato, essa lua... a lua em Leão faz a pessoa sempre reagir, né, instintivamente, para defender ela própria, né, ela se colocar no centro. E isso não faz da Lua Leão uma pessoa obrigatoriamente egoísta, né, uma pessoa que sempre se coloca em primeiro lugar, né, e às vezes acaba descambando para o egoísmo, não forçosamente para o egoísmo. O que tem também aqui é essa conjunção do Netuno no ascendente. Essa conjunção do Netuno no ascendente traz a ele uma imagem, vamos dizer assim, popular, né? Dá um tom pisciano na história. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de seriedade, ele acaba se mostrando uma pessoa preocupada com o outro. Então, muitas vezes ele passa essa imagem de alguém que tem empatia, alguém que se preocupa com o outro, de alguém que está ali junto com o outro, né, interessado no sofrimento. Ele tem também aí uma condição que eu acho meio complicada, é que esse Netuno no ascendente, por estar no ascendente, ele acaba remetendo a questões da saúde. Como a gente conhece o Cristiano Ronaldo, a gente sabe que é uma pessoa muito reservada, e ao mesmo tempo uma pessoa muito disciplinada com a alimentação e com a sua vida atlética, eu diria que uma das possibilidades que teria que estar sendo olhado para o mapa dele, em termos de recair ao corpo físico, já que Netuno, conjunto ascendente, sempre representa um impacto no corpo físico, futuros problemas, ou se é que já não está vivendo isso, né, com sono. O Netuno no ascendente pode fazer com que a pessoa ou durma demais ou durma pouco. Pode ser que a pessoa
passa a ter uma visão irreal com o seu próprio corpo, né? Então, talvez, muito provavelmente, até pela questão do cuidados que ele tem com o corpo, venha disso. Lá na infância, na juventude dele, ele olhava para o próprio corpo e ele se sentia insatisfeito. Esse Netuno também pode passar não só uma imagem de uma pessoa caridosa, uma pessoa preocupada com questões sociais, ele pode ser colocado muitas vezes na questão de mártir, né? Alguém que está sofrendo, né? Esse Netuno pode trazer todo esse tipo de questão. E pode dar também uma certa sensibilidade artística. Então, o Cristiano Ronaldo, ele pode, e Netuno favorece isso a ele, de repente entrar em questões artísticas no modo geral, especialmente teatro, cinema, coisas que usam imagem, também outras coisas, né? Poderia ser pintura ou música, ou seja, Netuno sempre traz essa questão de outras linguagens além da linguagem verbal. Então, o Cristiano Ronaldo, ele pode, tem esse Netuno ali conjunto seu ascendente, ele pode favorecer isso a ele. O que também, quando eu falei que ele causa muito extremismo, a imagem dele, é porque ele tem Plutão na casa 10, em oposição, né? Esse Plutão na casa 10, se você for olhar aqui, né, você vai perceber que ele está, né, ali formando aspectos de tensão, não oposição, quadratura com a Lua. E isso muitas vezes vai passar essa coisa do poder, né? Então, Plutão na casa 10 sempre reserva muito a questão do poder, uma certa carga de sensualidade, por estar em Escorpião ainda mais, ele está super dignificado, esse Plutão ali no alto da casa 10, e ele vai passar assim, despertar sonhos eróticos, né? Essa figura de uma pessoa que tem um sex appeal bastante forte, ainda mais em quadratura com essa Lua, que já é egocêntrica por si só, pode passar a essa imagem de que ele é um meio pavão, né? Ele gosta de se aparecer, e isso pode causar antipatia, justamente por Plutão estar no alto. Mas é um posicionamento bastante poderoso. O que ele tem, né? Ele tem um Marte muito dignificado, um Marte em Áries, um Marte excelente para atividades atléticas, com uma Vênus em queda, né? E eu acho que isso reforça essa ideia de que às vezes ele tem dificuldade de formular acordos, de estabelecer relacionamentos, fazer com que as coisas fiquem no meio termo, né? Porque uma Vênus ariana é uma Vênus bastante fraca, mas ela acaba trazendo benefícios, pequenos benefícios a esse Marte que ela está conjunto, porque a presença de Vênus sempre traz pequenos benefícios e acaba fortalecendo esse Marte que já é forte, apesar que ele fica bastante complicado na hora de firmar acordos. A casa 10, né, o meio do céu dele, é regido por essa Vênus, conjunto a Marte. Então, isso eu entendo que a carreira do Cristiano Ronaldo não foi um mar de rosas, pelo menos essa aparência que o mapa traz para a gente, né? Porque a regência dessa Vênus não dignificada, apesar de estar conjunto com esse Marte muito potente, que é um Marte muito propício para os atletas, representa que ele teve muita dificuldade de ir atrás de contratos. Eu acredito que essas dificuldades muitas vezes se manifestam até hoje, porque de fato é um posicionamento bastante difícil para formular contratos e casamentos e tudo mais. Eu não pesquisei como que é a vida amorosa dele, mas eu diria que existe uma certa dificuldade de fazer as coisas nesse campo, né? Ou seja, achar o meio termo, fazer o contrato, pacificar, e isso tudo faz dele, muitas vezes, uma pessoa que passa essa imagem. Ele tem um mapa, assim, predominantemente cardinal e fixo, com pouca mutabilidade, né? Ele praticamente não tem mutáveis, ele tem Saturno aqui na casa 11, o que reforça essa responsabilidade dele com o grupo. Ele é uma pessoa que tem muito espírito de grupo, apesar desse ego bastante forte, né? E se colocar sempre no centro das questões. Ele é uma pessoa que sabe da responsabilidade de trabalhar em grupo, essa seria a expressão, né? Ele tem, então, pouca mutabilidade, isso faz com que ele tenha dificuldade
em se adaptar e muitas vezes realizar aprendizados com as suas experiências. Ele tem muita iniciativa, muita capacidade de persistir nos seus planos, tem pouca água, né? O que acaba aliviando bastante essa história de ter pouca água é esse Netuno conjunto ao ascendente, mas ele não é uma pessoa que tem uma grande facilidade de lidar com seus sentimentos, né? Seria esse o ponto. Apesar de passar essa imagem empática, essa imagem solidária, essa imagem preocupada com o social, que é reforçado, porque o próprio Sol em Aquário, né, tem uma preocupação social muito intensa, ainda com esse Netuno conjunto ao ascendente, traz essa imagem de empatia, né, essa imagem social de empatia. Ele tem um mapa bastante difuso, não dá para definir ele nem sendo como diurno, noturno, oriental, ocidental, porque ele é bastante difuso. Na verdade, ele tem pouca coisa no hemisfério oriental, que seria a representação do outro. A lua dele está no hemisfério ocidental, né, que é o outro. A lua está lá no hemisfério ocidental, essa lua leonina, né, o que faz com que isso reforce essa coisa dele viver primeiro em função dele, né, acho que seria isso, porque tem muitos planetas mais no lado oriental, né? Seria basicamente isso, mas ele é bem distribuído, né, entre o diurno e o noturno. Eu falei que era difuso, mas não é tão difuso assim. Estou olhando aqui melhor o mapa, com mais atenção, de fato. Ele tem no hemisfério ocidental apenas a Lua, né, o que reforça nele esse aspecto egocêntrico. Tudo bem, gente? Então esse é o mapa do Cristiano Ronaldo. Gostou? Deixa um like, se inscreva no nosso canal. Semana que vem nós vamos, ou estarei tirando umas férias, viajando, mas já deixei a análise do mapa do Messi, né, que vai entrar no ar no sábado, que é normalmente o momento que entra nos nossos mapas. Fui. Beijo, até mais.